Fala galera, tá começando mais um H18, eu sou o Cristiano Zoucas, aqui ao meu lado Fernando Ribas. E aí, Zoucas? Tranquilidade? Estamos começando o episódio de número 5, né? Já tô perdendo a conta já. A gente não tem mais nem que contar o episódio, porque imagina quando a gente tiver no 259, né? É isso aí. Primeiramente eu queria mandar um abraço pro Marcelo Silveira, que é o nosso amigo lá do Rio, que mandou um e-mail pra gente semana passada. Grande Marcelo. Isso, inclusive ele nem sabia que você tava aqui no Canadá, né? Descobriu através do podcast. Olha que loucura. Cara, eu tenho um pensamento aqui pra você. Pensamento do dia. É só uma besteira que eu tava pensando em casa. Como é que se fala, qual é a sigla para objeto voador não identificado no Brasil? OVNI. Beleza. Qual é a sigla para objeto voador não identificado nos Estados Unidos ou no Canadá? UFO. Isso. Por que no Brasil o estudo de OVNIs é chamado de ufologia e não ovnologia? Ovnologia. É verdade, aí. Tem que perguntar pros grandes ufólogos brasileiros. Engraçado isso, né? Se bobear, tem alguma outra? Se bem que ovnologia é horrível, né? Ovnologia é estranho. O nome é horroroso. Agora, por exemplo, não se fala mais ET, se fala EB, que é Entidade Biológica Extraterrena ou Extraterrestre. Mas a EB não era do SBT? Mas é sem o H, esse aí é o... É sem o H? É sem o H. Ah, tá. EB, Entidade Extraterrena... Entidade Biológica Extraterrena. É isso aí. Então, a gente tem mais um recado pra dar aqui bem rápido. Que agora, quem quiser ouvir nosso podcast, ele está disponível no Spotify, no Google Play e no Apple Play. E é só seguir a gente lá, é de graça, a gente não cobra nada por isso. Tá nessas plataformas, quem tem Android pode ir direto pro Google Play, é só procurar lá Hangar 18 Podcast e é bem fácil de achar. Eu já fiz uma busca nos três e não existe um podcast com esse nome. Tem um no Spotify, mas acho que é de música, se eu não me engano, de heavy metal, alguma coisa assim. A gente tem que trabalhar o SEO aí pra fazer... Botou ufologia, podcast... Depois a gente manda um e-mail pro nosso departamento de pessoal de TI. A gente manda o pessoal de TI, vamos ver o que eles já arrumam aí. Então é isso aí. Outra coisa, pode seguir a gente no Instagram. A gente fez uma conta no Instagram. Isso, que é @hangar18podcast. E no Facebook também, a gente tem uma página lá, quem quiser curtir, mandar mensagem pra gente. A semana bombou, muita gente entrou. Entrou gente pra caramba lá. E quem quiser... curtir a página, a gente normalmente quando sai episódio novo a gente posta lá primeiro nas redes sociais, e aí você vai ter o link direto lá pro Spotify ou o que seja. Sim. A gente ainda não conseguiu fazer um calendário, como é que se diz? A gente não conseguiu colocar ainda em dia, assim, a gravação, né? Tem semana que a gente tá conseguindo fazer certinho todo domingo, mas tem semana que a gente não consegue. Vamos botar aí que de 15 em 15 dias vai ter um episódio novo. Acho que 15 em 15 dias é bom. Porque a gente também tem a nossa vida aqui que nem sempre a gente consegue. A nossa ideia principal é fazer toda semana, a gente vai tentar fazer toda semana, mas nem sempre é possível. Será que tem casos o suficiente? Será que tem coisa suficiente pra falar? Cara, não sei, vamos inventar assunto aí, cara. Vamos começar a chamar a galera aí, Carlos Alberto. Inclusive o Marcelo que mandou e-mail, a gente vai trazer ele pra participar em algum momento em que ele gosta do assunto também. Sim. E tem 2 ufólogos aí que a gente já tá conversando que eles devem participar no que vem, né? Sim. Que é o Edson Boaventura Júnior e o Carlos Alberto Machado. E eu também tenho um amigo, Rodrigo, que é geneticista e quer falar sobre se existe extraterrestre, como é que seria a composição DNA e tudo legal mais. Isso aí. Legal, né? Bem legal. Mas a gente já tem bastante pauta agendada aí pra gente fazer. Então, por enquanto tá tranquilo, né? É isso aí. De assunto. Bom, vai mudando de assunto, a gente, me mantendo na mesma pauta, a gente recebeu uma gravação muito legal do Jorge Duarte, de São Paulo. Um ouvinte que contou pra gente a experiência dele. Também não vou dar spoiler aqui. E vamos escutar, depois disso a gente fala do caso principal. O nosso caso principal hoje é da Beth e o Barney Hill. Isso, um casal de americanos que passou uma situação aí. Exatamente. Eu não vou dizer que é um dos casos mais importantes da ufologia internacional. Não, mas tem uma coisa que eu li sobre esse caso, que é o seguinte: foi o primeiro caso de abdução catalogado. É isso aí. Olha o spoiler aí. Olha o spoiler. mas é isso mesmo. É por isso que ele é tão importante, que foi o primeiro caso de abdução que até então só se via, né? Agora você tem alguém falando que foi abduzido contra a sua vontade. Então a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro vamos ouvir o caso do Jorge Duarte aí, que é cabuloso. Fala aí, Jorge. Bom, meu nome é Jorge Duarte, moro em São Paulo, na capital, tenho 58 anos e
estou aqui para contar um pouco da minha história em relação à ufologia e aos contatos que eu tive desde pequeno. Bom, a minha história começa nos 4, 5, 6 anos. Eu me lembro que eu tinha, na verdade eles chamam de visitas de dormitório, que são as bolas de luz que aparecem no quarto das pessoas durante a noite, e eu passei bastante, tive muito dessas visitas durante muito tempo. Eu me lembro que eu ficava brincando com elas. A minha mãe até reclamava que eu ficava muito tempo acordado, que eu não dormia quase durante a noite. Então isso era uma situação que ela sentia bastante. A minha irmã, que eu sou filho de criação, na minha família biológica não é, que eu não tenho família biológica, tenho família de criação. Então eles acompanharam bem essa situação. Durante muito tempo eu vivia nessa loucura de dormir pouco, brincar durante a noite. Tinha os amiguinhos secretos, aqueles amiguinhos ocultos, né? E durante muito tempo eu tive esse acompanhamento. Eu me lembro que durante a noite eu sentia como se fosse a vibração, né? Uns zumbidos, uns sons assim diferentes, e elas apareciam dentro do meu quarto. Era uma visão muito... Eu gostava muito porque era muito brilhante. Eu sempre gostei dessas coisas assim, né, nesse sentido. E durante um bom tempo foi assim. O tempo foi passando, mais ou menos, acho que, se eu não estiver enganado, com 7 anos, 6 anos, 7 anos, numa noite eu acordei assustado, assim, assustado não, mas acordei com o lado do rosto quente, muito quente. Quando eu percebi, tinha um sangramento, né, nasal. Estava sangrando, meu nariz estava sangrando muito, né? Tanto que a fronha do travesseiro ficou totalmente cheia de sangue, ensanguentada. Isso assustou minha mãe, foi no médico e tal, e não tinha nada. E também, durante esse bom tempo que eu brincava muito à noite, que eu dormia pouco, durante uma boa época minha mãe me levou em psicólogos para ver se eu tinha algum problema psicológico, se eu tinha alguma estrutura que não era normal. E nada constava, nada diferente, nenhum problema, nada, tranquilo, era normal, pessoa normal, uma criança normal. E minha mãe não acreditava muito, mas a minha irmã talvez ainda acreditasse um pouquinho mais. É um processo muito interessante, porque as pessoas não estão preparadas, né? E voltando para essa questão do sangramento, durante um bom tempo eu fiquei com essa coisa, né, de meio assustado e tal, e fui me acostumando com isso. Mas depois de um certo tempo, aí eu percebi que atrás das minhas orelhas, nos lobos da orelha, tinha uma bolinha, né, 2 pequenas, uma de cada lado da orelha. E tal, fui levando a vida nesse sentido. Foi sempre com essa coisa de as coisas aparecerem na minha frente, eu tenho uma percepção diferente da vida, assim, uma coisa assim diferente das pessoas. E isso foi me levando a buscar algumas informações e tal. E a família do meu pai, quando meus pais se separaram, a família do meu pai, já era espiritualizada. A minha tia, uma das irmãs dele, na verdade a maioria eram espiritualizados. Meu tio era médium, minha tia era médium. Eu tinha duas tias médium, que eram médiums. Então eu sempre convivi com essa coisa da espiritualidade. Então eu sempre tinha literatura, eu ia lendo e tal, mas muito ligado ao espiritismo, só nada ligado à ufologia. A partir de um momento que quando eu assisti um filme, que na verdade foi no cinema, que eram Os Deuses Astronautas, que era o título desse filme, eu já estava com uns 12 para 13 anos. E isso foi assim muito louco, porque eu comecei a
ter uma visão diferente sobre isso. E eu fui buscando as coisas, né? E o meu pai, um certo dia, me contou das tais bolinhas. E eu brincando com ele, eu tinha 10, 11 anos, ele mostrou que ele tinha as dele também. Um processo muito interessante. Eu, na época, não dei não dei valor para aquilo, não dei o devido atenção para aquilo. E ele me falou, eu perguntei para que era, ele falou, ele brincava, tal, aquela brincadeirinha e tal, e falou que um dia eu ia usar. E depois de um certo tempo, depois de muito tempo, com as pesquisas que eu fui vendo, as coisas que foram acontecendo, eu já tive, nessa fase aí eu tinha visto, já tinha tido um avistamento perto de casa, aquele vulto, um disco enorme no escuro, preto, sobre a minha casa, na casa dos meus pais, do meu pai, né? E isso foi mudando a minha forma de pensar nesse sentido, né? Da ufologia, fui buscando mais informações. Isso é interessante porque no momento da minha vida eu comecei a ter sensações diferentes com relação corporal mesmo, né? Aí eu descobri que eu tinha tal da mão de cura, que eu tinha que trabalhar. Uma pessoa falou que, olha, você tem que ajudar as pessoas assim, assim, assado, no centro e tal. E eu acabei indo, porque já estava ligado à espiritualidade, fui me envolvendo mais. Isso foi me levando a estudar mais sobre espiritismo. Aí já outras religiões, comecei a pesquisar bastante sobre as religiões e fui mudando a minha forma de pensar em relação a essa situação. Até um certo dia que eu senti que eu não estava, durante uma noite, né, que eu senti que não era o meu espaço, não era a minha casa, não era o meu quarto, e eu senti que era um lugar diferente, uma sala com muitas janelas, meio, não totalmente escura, mas assim, meio penumbra, e o chão muito brilhante, parecia pedra de ônix, né? Tem aquela pedra preta, muito brilhante, e esses vultos já eram mais vultos de luz mesmo, né? Então isso foi, eu particularmente acredito que tenha sido abduzido, mas também não tenho como provar, não tenho essa certeza. Mas algumas coisas me levaram a ter essa impressão, então isso me mudou bastante. Eu tenho convivido com essas situações, tenho ajudado as pessoas, tenho vivido com esse objetivo, na verdade, né? Então eu tenho... Só que nem todo mundo acredita, você conversa com as pessoas, acho que você é meio doidão, tal, doidão eu sou mesmo, mas as pessoas não têm muito, elas não estão preparadas ainda para ter o contato, para entenderem essas situações. Uma parte sim, mas ainda está muito, muito aquém do que poderia ser. A gente está muito ligado à coisa material, à terra mesmo, aquela coisa do... Então as coisas têm que ser mudadas. Mas é bem por aí, é isso que aconteceu. De repente, alguma coisa que vocês quiserem, aí seria interessante a gente, sei lá, marcar com mais calma e conversar a respeito. Mas é isso aí. Obrigado pelo tempo e valeu. Então, o que você achou aí do caso do Jorge? O que você... Cara, eu vejo muito assim, eu já comentei em alguns episódios passados que eu gosto mais da ufologia científica, né? Não desmerecendo quem leva mais pro lado espiritual. Inclusive como a gente não conhece, pode ser que seja um meio de comunicação com vida de outro planeta. Isso. Né? Pode ser que abra um canal, mas o caso do Jorge, ele aparentemente teve visita de orbes, né, quando era garoto. Sim, no quarto dele. No quarto dele, ele tinha problema com sono, ele não conseguia dormir. Aconteciam várias coisas estranhas com ele, né, durante a infância. Parece que ele era adotado também, né, pelo que ele comentou no áudio. E o pai dele, de criação, também tinha 2 bolinhas em cada ouvido, que nem ele.
dele. É, isso aí, ele comentou que pode ser um chip alienígena. Ele acredita que a relação dele com o pai dele de criação tenha vindo realmente de talvez outras vidas, sabe? Porque não foi uma coincidência. Eu até conversei um pouco com ele, eu falei que realmente não deve ser coincidência, porque a maneira do que ele passou durante a vida, as coisas que ele sentiu e tal, ele se desenvolveu na parte de mediunidade, cura e tal, realmente pode ser que tenha alguma coisa a ver com esse implante, Sim. se é que é um implante. E eu acho que ele deveria marcar pra ontem uma regressão. Pois é. Fazer uma hipnose profunda e tentar resgatar. Até pela desconfiança dele de ter sido abduzido, né? Sim, ele tem essa desconfiança, acho que seria ótimo dele fazer uma regressão. Eu acho que não vai ser uma coisa ruim e traumática, eu acho que vai ser uma coisa boa, porque se fosse uma coisa ruim e traumática, ele acho que já saberia. Sim. Não, inclusive a experiência dele tem muito a ver com ajudar pessoas, né, e tal. Como eu falei, apesar de eu não me ligar muito nesse lado da ufologia, mais espiritual, eu tenho o maior respeito pelo que aconteceu com ele. Todo mundo que passa por uma situação dessa tem um problema de externar e de contar pra alguém. Sim. Com medo de ser chamado de maluco. Sim, né? com certeza. É a primeira reação que acontece com qualquer pessoa. Sei lá, você tá num lugar, você vai contar isso pra alguém, a pessoa vai te taxar de maluco na hora. Vai te botar uma tag lá, louco. Até porque soa como maluquice, né? De fato. Além disso, aparentemente ele teve vários problemas aí, que ele sangrou pelo nariz e tal. Né? Esse sangramento pelo nariz, parece que, pelo que parece ser, foi há muito tempo atrás e muito próximo dele ter reconhecido essas bolinhas. Então pode ter sido uma coisa que marcou a possível abdução dele. Sim. Tem outros casos que a pessoa de abdução, catalogados que a pessoa, depois que é abduzida, sangra, e tem outros, como a nossa Maria Cinta, né, o caso que a gente falou, tem vários outros aspectos de ficar suando, ou então de se urinar, ou então de não conseguir dormir, ter alucinação. Tem várias outras consequências. Sim. Não, até porque, assim, o corpo humano tem gatilhos, né? Você tá numa situação de perigo, ou que seja, ou que traz a você algum tipo de emoção, algum tipo de coisa que você passa, o teu corpo ativa um gatilho fisiológico que faz você ter reações. Assim, na verdade, a gente não sabe o que pode ter acontecido com ele. E até exposição a algum tipo de radiação, né? Você pode ter problemas a longo prazo, né? Então, enfim, eu acho que se eu ter uma dica pro Jorge é essa, pra procurar um especialista e tentar fazer uma regressão e descobrir se realmente ele foi abduzido, se ele viu uma coisa. Talvez esteja numa memória lá, sabe? E às vezes nem tem a ver com alienígena, né? Às vezes pode ser alguma coisa paranormal mesmo. Sim, pode ser. Ou espiritual, de energia. Depois que ele fizer isso, ele volta pra contar pra gente o que ele viu. É isso aí. Mas, Jorge, muito obrigado por ter mandado áudio pra gente aí. Valeu, Jorge. Um abraço aí. Brigadão. Você está ouvindo? Bom, vamos lá então falar sobre Betty Barney Hill e a cachorrinha Dasley. Isso aí. É isso aí. Em 19 de setembro de 61, os dois estavam fazendo uma viagem pro Canadá. Pelo que parece, era quase que uma lua de mel, eles não tinham tido isso. Então, o Barney, ele tinha acabado de voltar da guerra. Sim. Os Estados Unidos estava no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1961. Foi em a 1961. guerra acabou em 45, ele voltou da guerra, alguns anos depois teve esse acontecimento. Isso. Mas a Beth e o Barney, eles já tinham um outro relacionamento, é o segundo casamento dos dois. Ele tinha 39 anos, ela tinha 42 na época. Isso. Quando eles foram fazer essa viagem lá pro Canadá, na volta, eles resolveram voltar... É uma viagem longa, né? De Montreal até New Hampshire. Eu imagino que seja uma viagem aí de 12 horas. Só que naquela época... 12 horas, porque na verdade eles são de New Hampshire, né? Isso. Então... Portsmouth. Isso, que fica perto de Montreal. Então se você olhar no mapa, você tem... vamos colocar Nova York como ponto de referência. Ele fica pro lado oeste de Nova York, subindo no mapa. Se você subir um pouquinho mais, você sai em Montreal, que já é no Canadá. Eles foram pra Niagara Falls, que é do lado oeste, baixo, né? Mais pra baixo. Isso, é um pouco pra baixo e pro outro lado, de onde eles moram. Eles moravam. É assim, Niagara Falls tá aqui, né? É difícil explicar isso com som. Vamos lá. Olhando o mapa mundi de frente, Niagara Falls tá na esquerda. Isso. New Hampshire tá na direita, na extrema direita. E acima de Niagara Falls tá Tem Montreal, isso. Então eles foram de New Hampshire pra Niagara Falls. Niagara Falls. Fizeram um L, como se fosse um L, né? E depois
eles resolveram voltar para New Hampshire pelo Canadá. Provavelmente eles entraram por Toronto, aí vem Hamilton, Oakville, Toronto e foram até Montreal. E de lá de Montreal eles desceram... Não, eu acho que eles quando saíram de Montreal, eles foram por fora, e não desceram por Toronto e Buffalo. Não, então. Eles foram por fora. Mas foi isso que eu falei. Eles saíram de New Hampshire, foram para Niagara, pro lado esquerdo do mapa, subiram pelo Canadá até Montreal, e de Montreal desceram para New Hampshire de novo. Só que nesse trajeto de Montreal para New Hampshire, que é aí que aconteceu a parada sinistra. O que aconteceu pois é. Eles estavam voltando e, antes de explicar isso, os dois tinham uma história de luta com direitos civis. Ele e ela são um casal interracial, porque... Isso, ele era negro e ela era branca. Ele era negro e ela era branca, e nessa época era uma coisa muito incomum. Ela vivia numa sociedade de gente branca e ele vivia numa sociedade de negros, antes do casamento. Isso. Então, pra ele... Era um tabu, porque tinha tensão racial, assim como tem hoje também, mas naquela época era pior. Eles dois, pra ele principalmente... Como ele se mudou pra perto dela, pra casa dela, era uma vida totalmente nova. Isso. A Beth era assistente social, isso aí. Trabalhava pro governo, né? E ele também trabalhava pros Correios, que é um órgão do governo. Ambos tinham essa coisa de luta por direitos, eles eram bem conhecidos assim na comunidade deles por ter esse tipo de engajamento político e tal. Isso, inclusive, assim, uma vírgula nesse assunto aí. Assim, no Brasil a gente tem isso também, né? Mas na América do Norte tem muito essa coisa de envolvimento com a comunidade. Por exemplo, você mora num bairro, você é ativo ali no bairro, você ajuda, você faz parte de um comitê do bairro que define certas coisas e tal. E eles faziam parte disso, né? Sim, exatamente. Eles também iam pra igreja, eles eram religiosos e tudo mais. E nessa volta dessa viagem, a Beth percebeu uma luz no céu que estava acompanhando o carro. E ela achou muito estranha aquela luz, primeiro eles acharam que era uma estrela, depois aquela luz começou a chegar mais perto, se movimentar, e o Barney falando pra ela que não, que dali era com certeza podia ser um avião, um helicóptero, e ela achou muito estranho, porque era uma luz muito forte. E eles continuaram andando, e aquela luz não parava de seguir eles. E ele falando assim, não, isso aqui deve ser porque deve estar parado, deve ser a lua, alguma coisa assim, o carro que está se movimentando. Ela, não tá, o objeto está se movimentando, não é só o carro que está virando em cada curva. E aí teve um momento que ela pediu pra ele parar, porque ela tava com a cachorrinha na Dutch Hound, aquela linguicinha, que eu falei assim, vamos parar um pouco. Bacê, né? Vamos parar pra andar um pouco com ela, porque ela pode estar querendo fazer xixi. E eles pararam num lugar que era tipo uma área de camping, né? Isso, eles pararam aí, pararam a descer pra fazer xixi, pro cachorrinho não precisar sujar o carro. E foi aí que eles começaram a ver aquela luz ficando cada vez mais perto. Eles falaram assim, eles pararam num lugar chamado Twin Mountains. Tem vários lugares ali que parecem ser bem turísticos, né? Isso. Que tem um Cannon Head, tem vários... Aqui tem várias áreas de camping que você vai de carro e aí você para o carro e tem uma área pra você acampar. Devia ser um lugar nesse estilo, né? Que é isolado, não tem cidade em volta, mas tem uma estrutura mínima. Eu não sei como é que era naquela época. Sim. Né, mas hoje em dia tem uma estrutura mínima para você parar com o carro lá e acampar. Pois é, então o que aconteceu foi que aquela luz cada vez chegando mais e mais perto. O Barney, ele sabia que aquela rota ali tem muitos animais silvestres e urso, principalmente. Então ele levou com ele uma arma. E ele depois conta que ele levou a arma e ele não sabe por que ele guardou a arma no coat lá dele, o casaco. Porque aquela arma ali poderia estar guardada num porta-luva e tal, mas ele guardou perto dele. E ele disse até que depois, né, em outras entrevistas, ele fala que ele não sabe por que ele guardou tão perto do corpo. Mas foi quase como se ele tivesse uma premonição assim, de algo estranho que poderia acontecer. Ele tinha um binóculo perto com ele puxou o binóculo e olhou. Quando ele olhou, ele viu que tinha alguns seres, 8 mais ou menos, de 8 a 11 seres, olhando para ele, de baixo para cima. E aquilo dali foi uma descrição terrível, que ele diz que ele sentiu como se fosse realmente um inseto perto de ser capturado. Como se fosse que captura a borboleta no aquário. Ele achou que ele sentiu assim como se fosse realmente uma presa. E como ele já tinha ido para a Segunda Guerra Mundial,
ele notou que o movimento deles dentro da nave e a maneira como eles se portavam e estavam parados lembrou a eles os oficiais do exército nazista. E até porque eles estavam com alguma coisa que parecia ser um uniforme. E contra a luz, só a silhueta daqueles seres, para ele parecia realmente alguém do exército da Segunda Guerra, dos alemães. Nisso ele ficou muito assustado e resolveu voltar. Ele falou, Beth, vambora, tá estranho, tá esquisito aqui. Ele entrou no carro com ela. Quando ele entrou no carro com ela, essa nave começou a passar por cima. E aí ele falou, olha pra cima. Ele entrou no carro e falou, olha pra você ver. E quando ela olhou pra cima, ela não viu nada, ela viu tudo escuro. Porque era a nave passando por cima. Ela disse que não viu estrela, ela só viu tipo uma escuridão. E aí, depois disso, eles começaram a sentir dentro do carro uma certa vibração. Uma coisa assim, eletromagnética, uma coisa meio estática. E junto disso, um barulho, um bip, 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 que ela fala, né? E é engraçado que ela falou desse bip, bip estranho. Me lembrou um pouco, não sei se você lembra quando tinha computador com caixa de som e o celular tava perto, que fazia esse barulho de eletromagnético, assim, pip, 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 pip. Por causa já era da ligação do celular interferindo na caixa de som. E eles viram uns fachos de luz batendo no capô do carro também. Na parte de trás do carro, no porta-malas. E parecia que esse som vinha do porta-malas. Agora, nessa hora que ele tava observando os seres, ele conseguiu ver os bichos lá e que eles estavam com uma roupa preta. Sim, meio brilhante. Mas esse preto meio brilhante por conta da luz que dentro do... pode ser. E que um dos seres... Ele alcançou um painel dentro do objeto e apertou um botão e saíram umas como se fossem umas protuberâncias do lado de fora do objeto que tinha uma luz vermelha. Sim. Parecia uma asa. Parecia uma asa. E os seres que estavam dentro levantaram os braços. E nessa hora o objeto inclinou e começou a andar na direção dele bem devagar. E aí... ele ficou com muito medo e voltou pro carro. Exatamente. E a outra coisa que quando ele tava... Que eu também esqueci de falar, que quando ele tava olhando pro binóculo pros seres, o ser falou com ele telepaticamente. Falou assim, fica calmo, fica onde você está, não se apavore, a gente vai até aí. E aí ele ficou mais nervoso ainda, lógico. Sim. E aquela protuberância... É uma coisa estranha, né? Parece realmente um formato de disco voador, que a gente conhece clássico. Só que do lado puxa como se fossem duas... asas tipo de avião, né? Até difícil de descrever assim com palavras. Duas protuberâncias assim pra fora. E ele voltou pro carro. Começou essa sensação estranha de eletrostática. E eles começaram a se sentir com o corpo formigando. O barulho do bip, bip, bip. E daqui a pouco passou. Eles estavam, tipo, de novo dirigindo. E eles acharam muito estranho aquilo tudo. Eles estavam, né? Quando ele percebeu, já tinha se passado 85 milhas. Isso. Sem nem se falarem. Teve um gap de 2 horas aí no tempo que eles não sabiam o que aconteceu. Eles estavam quilômetros e quilômetros. 35 milhas, agora tem que ver quantos quilômetros são. Mas eu acho que são 50 e poucos quilômetros, 56 quilômetros. É uma distância boa. Né? Rio boa. Petrópolis. Imagina, você tá quase em outro estado, dependendo disso. E aí eles começaram a só voltar a se falar depois de todo esse percurso. Eles chegaram em casa, a Beth sentiu uma necessidade estranha os dois estavam se sentindo estranhos, mas ela sentiu uma sensação muito forte de deixar as malas do lado de fora da casa. E ela estava se sentindo contaminada. Ela diz na descrição que ela estava se sentindo estranha e contaminada, como se fosse suja. E ele também estava se sentindo muito estranho. E perto da virilha dele, ele sentiu uma dor, tipo, abaixo do umbigo. E aí ele resolveu checar no banheiro, ver o que era aquilo. Ele tirou a calça, tirou a cueca, olhou as partes dele e viu que não tinha nada. Mas ele estava sentindo uma coisa estranha. E ela, quando ela foi tirar a roupa para tomar banho, ela percebeu que o vestido dela estava amassado, rasgado, com um zíper totalmente torto e forçado, como se alguma coisa tivesse quebrado mesmo o zíper. E ela achou aquilo tudo muito estranho. Aí você tem que falar que tava manchado de rosa, como se fosse um pó rosa. Ela pegou o vestido e jogou fora. Aí ela voltou atrás e falou assim, peraí, tem alguma coisa muito estranha. Ela tirou o vestido do lixo, da lata de lixo, e guardou no armário. Esse vestido, ela nunca mais falou desse vestido. Passou muito tempo depois, a gente vai chegar ainda nessa parte, que ela volta a falar do vestido. E aí passou a noite, eles chegaram de manhã, era pra ter chegado em casa às 3 da manhã. Eles só foram chegar às 5 e pouca. Ela percebeu que
que ela chegou muito mais cedo, muito mais tarde do que eles planejavam, porque quando ela chegou lá, os passarinhos já estavam cantando. E Isso assim, aconteceu à noite, né? pois é, mas assim... Foi de madrugada? Foi de madrugada. Foi tipo, acho que 11 e pouca da noite. Eles chegaram lá em New Hampshire às 5 e pouca da manhã. E ela falou assim, ela achou estranho, porque estava combinado de chegar, pelos cálculos, chegaria por volta das 3. Só que passarinho cantando, quando ela olhou, já eram 5 e pouca da manhã. Eles acharam muito estranho, ela ligou pra irmã dela, contou o que aconteceu. E aí ela falou assim, não, vou fazer uma coisa aqui, eu vou perguntar pro Barney também o que ele viu e vamos ver o que dá. Aí ela mandou, ele pegou um pedaço de papel, cada um pegou um pedaço de papel e os dois desenharam o que eles viram. E foi quase a mesma coisa, foi quase o mesmo desenho da mesma nave. Objeto. E aí, nos dias seguintes, ela começou a se sentir muito mal, com sonhos e pesadelos, né? Ele começou a sentir uma ansiedade, um estresse muito estranho, assim. E ela começou a falar para as pessoas mais próximas da família dela o que estava acontecendo e tal. Até que a irmã dela falou assim, você devia procurar alguém que entendesse de coisa de ufologia, né? Pra ver se tem alguma questão aí. Aí a única pessoa que mais próxima com isso, que ela conhecia, era um astrônomo, que era um vizinho. Aí ela contou pra ele, e ele falou assim, faz o seguinte, pega uma bússola e bota perto do seu carro, vê o que vai acontecer, já que ele não tinha um contador. Vai perto do carro e vê o que acontece. Se tiver algum tipo de interferência magnética, você vai ver. E aí não deu outro, ela pegou a bússola, chegou no carro, a bússola ficou girando lá loucamente. Você está ouvindo? Tem um vídeo de uma pessoa chamada Caitlin Marden, que é a sobrinha dela. Que é a sobrinha dela. Da Que Beth, que era criança na época. Ela tinha 13 anos de idade. Tinha 13 anos, hoje ela tá com, sei lá, 50 e poucos anos. Acho que tem mais até, mais. Mais, né? Ela mora na Flórida e ela é pesquisadora e investigadora, já publicou 4 livros e tal. Esse vídeo dela, ela conta essa história aí que ela lembra. Da Beth ligando pra mãe dela. Ela entrou na ufologia por causa desse caso. E ela contou essa história desse ponteiro da bússola. Lembrando, 61, foi 61, né? 61 não tinha GPS. Não tinha celular, smartphone. E realmente... Você viajava com bússola. Exatamente. A Kathleen, ela fala que ela refez o caminho deles e que hoje em dia, se você fizer o caminho deles, você não consegue chegar no mesmo em 3 e pouca da manhã. Chega bem mais tarde, porque hoje em dia as rodovias são muito mais movimentadas. Naquela época ele podia... E deve ter mudado também, né? O caminho pode ser o mesmo, você consegue fazer o mesmo trajeto. Só que como mesmo de madrugada é movimentado, tem mais caminho. É lógico, hoje em dia, nos anos 60 não tinha a parte do interior, não tinha tanta gente quanto tem hoje, né? As cidades cresceram. A população no geral cresceu. Então o fato que ela comentou também é que nessa ligação que eles fizeram pra mãe dela de madrugada, pra contar essa história, imagina o desespero, cara. Eles estavam muito preocupados de terem sido contaminados com radiação. E aí eles tiraram todas as roupas e deixaram do lado de fora da casa e tomaram vários banhos pra tentar se limpar daquilo. Se limpar e tal. Mas eles não sabiam... Eles sabiam que viram alguma coisa muito estranha, mas tinha alguma coisa a mais, que eles não sabiam dizer o que era. E aí, com o passar do tempo, aquela sensação não saía. Ela continuava tendo pesadelos. O Barney continuava sentindo uma coisa estranha perto da virilha, mas ela não sabia o que era. E até que ela falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou contar pra Força Aérea Americana o que aconteceu. Só que quando ela tava contando, ela começou a se sentir meio assim, vergonhada. Ela resolveu não contar tudo, ela só contou que viu um OVNI. E eles tiveram uma resistência enorme de trazer esse caso a público. Porque... Não, eles não trouxeram a público. Esse que é o pulo do gato. Essa é uma história legal, é uma parte legal da história, porque eles não contaram em nenhum momento e pediram pra todo mundo que eles contaram pra não falar pra ninguém. Sim, porque mas então, o que eu tô era vergonha de realmente ser taxado de maluco. Sim, mas por exemplo, quando eles levaram pra Força Aérea, já saiu do círculo familiar deles, é isso que eu tô querendo dizer. Sim. Eles levar público, que eu digo o seguinte, eles não levaram pra um jornal, pra um veículo de comunicação. Eles levaram pro exército. Até porque o Barney era militar, ex-militar, né? Sim. E isso é uma coisa que pra mim traz um pouco de credibilidade pra esse caso, porque a gente vê muita gente querendo ganhar dinheiro em cima de um caso desse tipo, né? E aí quando você vê um caso desse que a princípio eles só divulgaram, só
compartilharam no círculo familiar deles, pra mim é uma coisa que traz um pouco de credibilidade. Não, com certeza. Pra com caramba certeza. até. Ela tava com essa pulga atrás da orelha e ela quis falar com a Força Aérea dos Estados Unidos para perguntar se eles realmente viram alguma coisa e se eles tinham uma solução pro que eles viram. E aí, na hora o cara que fala, o Major, falou assim, não, fica tranquilo que pela descrição do que você tá falando, você viu Júpiter. Nossa. E fica tranquilo porque, assim, dessa época do ano, Júpiter tá mais próximo e não sei o que, e parece realmente, mas não é. Ela, tá bom. Mas ela sabia que ela não contou a parte do Barney saindo do carro com o binóculo. Ela não contou nada disso porque ela começou a se sentir envergonhada. Ela falou, quer saber? Não, e como você comentou no início, eles eram um casal interracial. Eles tinham uma preocupação absurda de não chamar tanta atenção. De não chamar tanta atenção e de não entrar numa polêmica desse tipo, porque poderia trazer problemas sociais pra eles na época, né? Ainda mais eles estavam ali em frente de manifestações de direitos civis e tal. Sim, eles eram pessoas... até a sobrinha dela cita no vídeo que eles eram pessoas que estavam envolvidas com a comunidade, tinham cargos públicos, ela era assistência social. Pois é, a última coisa que eles queriam era ser... E o medo que eles tinham de trazer isso a público era justamente de perder o emprego. Exatamente. Ela tinha muito medo. Tinha muito medo de perder o emprego e eu não sei como é que estava os Estados Unidos na época pós-guerra, né? Não sei se tinha, acho que tinha alguma recessão, eu não faço ideia, teria que fazer uma pesquisa para Eles estavam na Guerra Fria. Sim. Né? E aí rolava a tensão nos Estados Unidos e foi na mesma época que foi criado o Blue Book, né? Alguns anos antes. E aí, o que eu recentemente, não sei quantos anos atrás, a Catherine descobriu que quando algumas coisas do projeto Blue Book, a gente vai um dia falar sobre isso, vieram à tona, o caso dela estava citado, da Beth Hill. E no caso dela, falando que foi um casal que viu, não sei o que, junto dessa página, tinha também falando que na base aérea, agora não lembro o nome, lá de New Hampshire, viram com radar um ponto brilhante que não era nenhuma aeronave. Olha. Que era alguma coisa estranha naquela região, naquele local. Então, assim, o próprio exército americano, Força Aérea Americana provou que tinha alguma coisa além. Eles colocaram junto. Deve ter ido caça atrás pra ver o que era, né? Pode ser. Naquela época, época de pós-guerra, Guerra Fria. E é engraçado, né? Porque eles colocaram essa situação que o radar viu alguma coisa estranha na mesma página do caso da Beth, falando que ela viu a luz, não sei o quê. Pode estar relacionado, né? No mesmo dia, Sim. na mesma região. A Beth tinha uma amiga, que era da igreja dela, que ela contou isso, essa situação. Ela estava ainda muito amargurada, estava muito estranha, tudo aquilo ainda estava... Isso meses depois. Essa amiga contou pra outra, e foi parar num jornalista local da cidade lá. O cara... O jornalista botou essa notícia no jornal e aí foi uma explosão. Dali foi pro noticiário nacional, né? Aí tudo que eles não queriam, né? Tudo que eles não queriam. Só que aí há males que vem pra bem, porque esse jornalista, mais tarde, ele não chegou a publicar, mas ele foi atrás e ele foi lá nessa mesma rodovia, a Rota 3, pra saber se tinha outra pessoa que viu aquilo. Apesar de ser um lugar meio ermo, assim, interior e tal. Mas devia ter gente acampando. Não, tem cidades pequenas e tal. E aí, olha só, ele conseguiu o depoimento de 14 pessoas que falaram que também viram uma luz nesse mesmo dia, nessa mesma hora. Que com certeza era a luz que perseguiu o carro dos dois, né? Só que aí acontece, isso foi bom, né? Porque, como eu falei, foi uma coisa ruim pra eles ter aparecido tanto na mídia, porque eles não queriam, mas ao mesmo tempo esse jornalista conseguiu o depoimento que é uma prova mais forte ainda, que assim, não foram só eles dois. Se fosse só ela, o pessoal não ligaria, seria um caso pequeno. Como foram duas pessoas que tiveram a mesma visão, a mesma coisa, já fica mais forte. Com o jornalista falando, não, foram 14 pessoas que viram, em locais diferentes, em ângulos diferentes, Sim. em distâncias diferentes, fica mais forte ainda o caso. A cachorrinha, ela começou a ficar com medo de luz forte. Olha só que engraçado. Que é também mais uma comprovação. Tudo que era o farol de carro na casa dos dois, a cachorrinha corria pra debaixo do sofá pra se esconder. Ela tava junto com eles no carro, Tava junto. Lógico que ela não deve ter visto a maioria das coisas que aconteceu com eles, mas
ela também sofreu e ficou com medo. Aham. De certa forma, porque tanto que traumatizou. Sim, Né? E o cachorro pra se esconder debaixo do sofá porque alguma coisa. sim. E cachorro tem muito isso, né? De Pois é, de ficar sentir- condicionado a uma determinada... Depois de um trauma, né? depois de um trauma, uma coisa assim. O Barney, falando em trauma, o Barney teve depois disso o estresse pós-traumático, que é uma coisa que acontece com gente que volta de guerra, uma coisa assim, trauma muito forte. Uma pressão alta, ele sentia náusea, ele sentia tonteira, tudo muito estranho e tudo a ver com sintomas de estresse pós-traumático. Até que falando pra ele assim, vocês deviam fazer uma regressão, pegar um psiquiatra bom, e eles descobriram o Dr. Benjamin Simon, que falou assim, vamos fazer uma regressão, vamos ver o que a gente Só que consegue ele fez descobrir. separadamente nos dois, né? Isso é importante, porque não contaminar, né? Sim. Um não contaminar o que o outro tá falando e tal. Ele pegou os dois separadamente e fez a gravação. E tem a gravação. Será que usaram esse caso naquele filme Contatos de Quarto Grau? Pode ser, que é do Coruja, né? Que tem bastante regressão lá. Eu não sei, tô chutando aqui. Pode ser, mas é porque depois disso começou a ser uma coisa meio... você se falar que foi abduzido, uma comprovação é você fazer uma regressão, né? Uhum. Aí a gente tá falando do Jorge. Eu escolhi esse caso, na verdade, que tem a ver muito com o que o Jorge passou no nosso depoimento no começo, que eu falei pra ele fazer uma regressão, porque realmente na regressão você consegue... Tem memórias que são apagadas por conta de trauma. Se você tem um acidente num bate com o carro... Você não lembra, né? Você apaga ali na hora, né? Isso acontece com... exatamente. Eu conheço algumas pessoas que tiveram acidente e não lembram de nada do que aconteceu. E outra coisa também que é muito interessante nessa situação desse médico que acompanhou o caso dos dois, é que ele confrontou a história dos dois que acontecia na regressão, e também ele tentou fazer de uma forma com que o Barney não lembrasse de tudo ao mesmo tempo. Porque isso poderia causar algum dano nele. Ah, sim. Um trauma maior ainda. Não consegue reverter, né? Então ele foi fazendo de forma mais suave, né? Uhum. E o caso deles, como ele fez separadamente, as histórias que apareciam nas regressões batiam dos dois. Uhum. Pois é, eles queriam entender, então, o que aconteceu naquele período de 2 horas ali, aquela janela. Eles voltaram à consciência com o barulho do bip, bip, bip. Uhum. Mas o que aconteceu ali antes disso? E aí, quando eles começam a fazer a regressão, algumas imagens, algumas coisas começam a voltar e fazer algum sentido. Então, teve um momento que quando ele tava fugindo, o Barney tava fugindo daquela luz, logo depois dele ver com binóculos e tudo mais, teve algum momento que ele começou a sair da estrada. Ele entrou numa estrada de terra, e isso aí é uma coisa que ele não lembrava, já é dentro da regressão. Ele começou a entrar nessa estrada de terra cada vez para um lugar mais remoto ainda, até que ele viu no meio dessa estrada vários homens do exército, com uniformes azuis, não pretos. E ele achou estranho o uniforme do exército, uma coisa... Mas isso seria a associação que ele fez com seres, com militares, ou eram militares mesmo? Não, ele viu militares, só que contra a luz do farol, eram militares exatamente como um humano. Só que quando chegaram mais perto, ele percebeu que não eram humanos. Ah, entendi. Que eram seres vestidos de militar. Olha que esquisito. E aí uma coisa até o pessoal fala, né? Pode ser referência ao uniforme também, né? É uma coisa que... Não necessariamente era o uniforme de exército, E uma coisa que o pessoal fala, os mais céticos acreditam que não é verdade, porque assim, pelo amor de Deus, não meter esse vestido de exército. Só que tem que ver também que existem outros casos de contatos, até tem um caso da África, que a gente vai falar, das crianças, que já percebe-se que essas criaturas, esses seres, conseguem criar alucinações e criar coisas que não existem. Então eles podem fazer simplesmente com que você comece a ver eles com uniforme. E você começa a ver eles como se fossem humanos, se eles quiserem. Eles conseguem fazer qualquer coisa. Então, assim, aquilo dali é uma maneira de você conseguir fazer com que o cara pare o carro. Que aqui são... É que nem o Grey. O Grey, né, teoricamente, é uma criatura pequena, sei lá, 1 metro de altura, magro, esguio. Sim. E que se você for sair na porrada com você vai destruir. Sim. Só que a parada dele é mental, né? É mental, ele te paralisa. Sim. E tu não consegue. Ele coloca um terror tão grande em você que você fica paralisado. Não consegue nem chegar perto, né? Aquela história do Lovecraft, né, que a gente fala, que a gente gosta e tal, que fala sobre o medo extremo, né? O horror extremo é uma coisa que paralisa você e você para de pensar. Eu já tive sonho assim, cara.
de você sentir medo. No sonho eu tava com muito medo e no sonho eu não conseguia me mover. Pois é. Imagina ser de verdade, uma coisa real. Sim. Não é à toa que você apaga do cérebro, né? Ou se bobear, foi uma coisa ajudada por eles, né? Foi uma coisa que foi feita pra apagar. E acontece que vieram três seres de um lado do carro, 3 seres do outro lado, do lado da Beth, e puxaram eles do carro. Nesse momento o Barney entrou como se fosse em transe, ele já não tava mais vendo nada, ele apagou realmente. A Beth, no relato dela, fala que quando olhava pro Barney, ele tava como se fosse sonâmbulo. Mas no Barney, no relato dele, ele tava com o olho apagado, e que parecia que ele tava flutuando. Só que na verdade, pelo relato da Beth, ela viu os seres levando ele pelo braço, passando como se fosse realmente carregando eles, esses seres vestidos de uniforme. E uma coincidência que uma das coisas que eu falei da Beth, do vestido dela, o Barney também percebeu que o sapato dele, quando ele chegou em casa, o sapato dele tava gasto na ponta. Sim, e era um sapato novo. É. E a sobrinha dele descreve ele como um cara extremamente meticuloso com roupa. Né? O cara tava sempre alinhado, sempre com um sapato brilhando. E ele achou estranho aquela ponta do sapato toda arranhada, né? E nesse momento que ela lembra que é por isso que o sapato tava arranhado, porque ele tava sendo arrastado com os 2 pés nas pedras, né? Que era tipo bêbado quando sai de festa de casamento. É, que o pessoal carrega ele arrastando o pé assim. Peito do pé arrastando no chão. Exatamente. O cara ferrou com o sapato dele. E eles entraram nessa nave. Nessa nave, a Beth, ela é engraçado esse fato da Beth ter uma reação diferente do Barney. O Barney é um cara muito medroso e apagou por medo. A Beth, como já tava meio que em transe também, ela achou normal falar com essas criaturas, perguntar coisas. Por que vocês vão fazer? Vão separar a gente por quê? Aí um dos seres falou, não, porque a gente vai analisar vocês. Mas é melhor fazer os 2 juntos, eu não quero me separar do meu marido. Aí, não, mas fica tranquilo que vocês vão ficar depois juntos de novo. Aí ela percebeu que tinha uma espécie de líder, tinha um que foi o que analisou ela, que ela chamou de examinador. Esse examinador pegou o cabelo dela, tirou um pedaço do cabelo dela, abriu o zíper dela. Ele não sabia como funcionava o zíper, ele forçou o zíper dela, por isso que estragou o zíper. Ela chegou a lutar com ele, ela não queria, ela, não, me solta, não tira minha roupa. Tentou resistir, né? Tentou resistir, não vai tirar minha roupa aqui, né? Já é uma coisa natural do ser humano, você vai tentar tirar o cabelo, você vai tentar impedir. Nisso que aqueles 2 brigaram, né, dentro da aeronave, a roupa dela rasgou em alguma parte, e é por isso que a roupa dela estava rasgada. E aí acontece, depois de ela ter sido examinada, ele colocou uma agulha perto do umbigo dela, né? Tem várias... Ela conta, tudo isso na regressão ela conta o que ela passou. E é engraçado porque você vê ela, tipo, chorando, você vê o medo dela, o Barney gritando de medo. Ele chegou a levantar, o psiquiatra teve que parar a sessão ali, porque ele chegou a levantar como se fosse indo na direção da janela. E o cara, não, para, acorda, volta. Então, dependendo da regressão, a pessoa pode até morrer, né? Pois é. Pode travar um músculo, acontecer alguma reação ali que a pessoa pode até morrer de fato. É bizarro. E aí ela conta na regressão, chorando, falando que sentiu uma dor muito forte. E aí essa criatura colocou a mão na cabeça dela, na testa, e ela parou na hora de sentir dor. Ela apagou. Quando ela voltou, recobrou a consciência, ela levantou, já estava de roupa de novo, e aí ela viu esse ser que parecia para ela ser um líder, né? Que ele era mais alto, e tinha alguns menores e os mais altos. E todos eles eram realmente como se fossem os Greys, né? Com um olho grande e tal, ela descreve mais ou menos isso. Talvez um subtipo, né? E ela pergunta pro líder, de onde vocês vieram? Aí ele pergunta, você entende alguma coisa sobre o universo? Ela, não entendo muito, mas eu conheço pessoas que entendem. De onde eu vim, eu sei que tem gente que entende. Aí ele fala assim, irmão, se você não entende nada sobre o universo, não tem por que te mostrar nada. Não tem que babaca, grosso, né? Não tem por que te mostrar nada sobre de onde eu vim, porque você nunca entenderia. É isso, né? Ele não foi... Eu acho que eu tô soando mais babaca do que talvez a criatura. Mas ele fala, não tem por quê. Mas ela fala, não, mas eu quero saber. Aí ele abre uma espécie de janela, né? Com uma imagem. Isso tudo aconteceu dentro do objeto. Dentro do objeto. Ela fala, me mostra onde você veio. Aí ele mostra uma espécie de mapa estrelar, né? E onde ele tem vários pontinhos, ela descreve como se fosse uma espécie de holograma. Ela via em 3 dimensões, mas parecia realmente ser um papel.
na parede. Uma espécie de pôster na parede, mas aquilo de certa forma tinha uma profundidade, como se ela conseguisse botar a mão lá dentro. E esse mapa ficou marcado na memória dela. Ela conseguiu pegar e desenhar o mapa estelar da maneira como ela viu, né? É lógico que não é perfeito, né? Exatamente perfeito, mas ela desenhou o que ela viu lá, essas estrelas e as rotas, né? Que esse ser tinha falado. Essa linha, uma linha ligando de uma estrela a outra, fazia uma espécie de rota pelos quais os sistemas solares que essas criaturas já haviam ido, né, anteriormente. Você está ouvindo? Ela viu um livro, olha, isso é muito estranho, ela viu um livro amarelo, né, perto deles. Ela pegou o livro assim, esse livro eu posso levar? E o livro estava cheio de inscrições, uma língua que ela não conseguia reconhecer. Na hora ele falou assim, não, tudo bem, pode ser. Só que os outros seres da nave falaram assim, não, você não pode entregar esse livro para ela, porque ela não pode saber o que aconteceu com ela. E aí ele concordou, realmente, eu não posso dar esse livro para você. Ela, poxa, mas eu preciso lembrar do que aconteceu aqui. E aí ele fala assim, não, você não pode lembrar de nada, a gente quer que você não lembre de nada. Aí ela falou assim, tudo bem, você não vai me dar o livro e você quer que eu não lembre de nada, mas você não se preocupa, porque eu vou lembrar. Porque você pode não me dar nenhuma prova, mas tá tudo guardado aqui. Ela apontou pra cabeça dela, assim, tá tudo guardado aqui. Mesmo que você, não queira me dar nenhuma prova. E aí ela foi levada pra fora da nave, as criaturas colocaram eles de novo no carro, foram embora e quando volta, são eles já de volta na estrada dirigindo. Depois de 35 milhas. Eles acordaram com o Barney dirigindo. O Barney, dirigindo. Não, o Barney estava, na cabeça dele, ele estava sempre dirigindo. Foi como se fosse um piscar de olhos. Entendi. Tipo anestesia de cirurgia. Né? Você piscou, acabou, você já tá ali de novo. Mas ficou aquela sensação estranha. E isso tudo foi depois na regressão. O áudio da regressão é uma gravação muito ruim, né? Porque é antiga, velho. Né? Mas você consegue perceber ele gritando, você consegue ouvir ela chorando. Foi uma situação muito forte. Por tudo isso, foi uma coisa nova. Que até então, nos anos 50, que a era de ouro dos OVNIs, os ufólogos sempre falam que os grandes acontecimentos foram nos anos 50, Roswell foram nos anos 50. Só que até então eram avistamentos, né? Sim. Nunca tinha ninguém falado sobre ser abduzido, e muito menos sobre abduzido contra a sua vontade, né? Ser levado à força. E esse caso foi o primeiro caso. Entendeu? Por isso que foi tão importante. Primeiro que foi catalogado, né? Pode ser que tenha tido algum outro. Não, já existiam outros casos. De abdução? Mas eram... Isso eu até estava estudando. Existiam casos que a pessoa entrou na aeronave, mas sempre convidada. E mesmo assim, eram casos menores, que era uma pessoa falando, ninguém dava muita credibilidade. Com eles dois, foram levados à força, fizeram exames com eles que eles não queriam, né? Foi traumatizante. E isso era uma coisa nova, não existia nada perto disso. Entendi. As pessoas que eram contactadas eram a pessoa falando, não, eu sou um cara que tem contato com alienígena. E as pessoas, tá bom, valeu. Esse foi uma coisa totalmente diferente, por tudo que eu falei, entendeu? Muito engraçado, muito estranho, né? E assim, as roupas deles, o vestido dela, eles chegaram a fazer exames que foram inconclusivos, né? Não, o History Channel pegou dois pedaços do vestido. Um que estava contaminado, tava rosa, porque parecia que tinha um pó rosa no vestido. Não sei nem se eu contei isso do pó rosa, mas ficou uma espécie de pó rosa, que ela queria saber por quê. Tirou a cor do vestido, o vestido era azul, ficou rosa em algumas partes. E outra parte do vestido que eles levaram para a análise era uma parte normal, pra ver a diferença entre os dois. E eles realmente viram que tinha uma coisa ali e deu como um resultado anômalo. Só isso, né? Porque mas não tem, eles falam que poderia ser uma proteína, poderia ser uma outra coisa, mas não tem um resultado, o que é exatamente, que composto que é. Até porque também foi esse vestido, como eu falei antes, ficou guardado muito tempo. Inclusive quando tem alguma produto químico, assim, a gente não sabe o que aconteceu. Mas se foi alguma coisa química que caiu ali, com o passar do tempo vai mudando a composição também, né? Pois é. Imagino, né? No carro deles, ficou no porta-mala deles uma espécie de umas marcas redondas, no tamanho de uma moeda, assim, tipo de R$1. Várias marquinhas pequenas.
mais brilhantes do que a cor do carro. Porque o carro tem, ele tem aquela, ainda mais anos 60, era aqueles Chevette, aquela Chevrolet, sabe? Carro tipo do Elvis Presley, grandão, parece uma banheira. Então eles eram feitos com um material diferente do que carros que são feitos hoje em dia. No porta-malas tinha essas marcas brilhantes, que foi quando a Beth foi levar a bússola pra ver por que estava assim, ela percebeu que era justamente nesses pontos brilhantes que estava tendo um tipo de diferença Agora, o que será magnética. Isso? Será que isso foi algum aparato que eles usaram pra fazer o carro parar? Pode ser. Teve um outro caso também. E só um parênteses, lembra que eu falei que o barulho parecia vir do porta-malas? Eles acreditam que foi nessa hora do barulho que caiu alguma coisa, pingou, alguma coisa assim. E ficou mais brilhante. Então, é isso que eu ia falar. Quando o Barney estava observando o objeto de binóculo, e quando o objeto se inclinou para a direção dele e começou a descer, ele viu um líquido vazando da parte de baixo do objeto. Só que esse líquido, eles também não deram tanta atenção, achando que fosse... falaram até, os especialistas falam que poderia ser uma coisa que acontece quando tem variação de temperatura, e aí fica uma mancha de então o sol de ambiente. Chega a manchar a pintura de carro também. Só que nada indica que naquela época, né, porque tava fazendo calor, tava fazendo um clima bem ameno assim na região, e não teria por que ter não teve essa variação de temperatura. A sobrinha deles, a Kathleen, chegou Foi no outono, né? Foi em setembro que aconteceu tava isso. quentinho ainda. Ainda não a Kathleen chegou a ligar para uma rádio local muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, para conseguir exatamente a descrição da temperatura, do clima no dia. E ela tem do rádio local lá de New Hampshire, do lugar onde eles passaram na hora, falando que o clima tava bem tranquilo, que o céu estava aberto, que no dia seguinte ia fazer calor, não sei o quê. Em setembro, normalmente nessa época, não tá tão calor, mas tá um clima agradável. Pois é. Em torno de 24 graus, assim. Eu não sei quanto que a NET conseguiu... Nos anos 60 talvez fosse até um pouco mais... um pouco muito diferente, né? Mas a questão toda é essa. É legal porque é um caso que tem muita gente falando que é falso. E o caso, cada ano que passa, mostra que realmente tem provas, né? Como a prova do jornalista. Cara, pra 14 pessoas viram, sabe? Sim, não, e assim... Tem prova material, sabe? Cara, são 2 pessoas que tiveram a vida afetada, as vidas afetadas por esse fato. Tiveram problemas de saúde, psicológico. Pois é, que levaram para o resto da vida. Que é mais prova do que isso, cara. Pois é. Sabe? Beleza, a gente não pode afirmar o que realmente aconteceu. Tem muita coisa aí que pra mim, pelo menos, é incrível. Cara, o grande problema da ufologia, qualquer coisa que é relacionada a alienígena, a OVNI, é isso, cara. É o ceticismo extremo que tem em torno disso. Eu acho que é um pouco de ignorância também, sabe? O ceticismo é bom e ruim, né? Porque o ceticismo, ele é bom quando você tenta provar que aquilo dali... você tenta provar que é humano. O ceticismo extremo é ruim. A ideia toda da ufologia científica é você realmente provar que aquilo dali é humano. Sim. Você não tá querendo provar que tem ET, você tá querendo provar que aquilo dali foi uma coisa, um fato muito estranho que aconteceu, foi uma coisa do clima, foi um fenômeno natural muito estranho, né? E é exatamente isso, provar é tentar provar, né? Sim. Quando você gasta todas as suas possibilidades e fala assim, não foi isso, não foi aquilo, aí você começa a pensar, então existe alguma coisa que a ciência não consegue compreender. Exatamente, mas e quando o que acontece não tem explicação? E que é o... E aí? Esse é o motivo do nosso podcast. Então, é aquela história. O cético extremo, ele pode achar uma explicação da cabeça dele. Ele vai falar, o cara passou mal, dormiu no volante. Sim, eles falam que ela teve um sonho muito forte, muito vívido, e que ela contou esse sonho pra ele, e ele, por já estar estressado e passando por ansiedade, pelo trabalho dele, ele internalizou aquilo, ele de certa forma acreditou que aconteceu com ele também. É o que dizem, mas assim... Sim, mas e a bússola? Pois é. A radiação na roupa. Pois é. E o cachorrinho entrando... O cachorro com trauma de luz forte. E tudo aí? isso, né? Pois é. Não, e assim, cachorro tá acostumado a ver carro. Pois é. Cachorro sabe como é que é a luz de um carro. Cachorro e criança não mentem, né? Não tem essa. Cara, e assim, imagina como é que era a luz pro cachorro ficar com medo. É. E não é só a luz, cara. A vibração dentro do carro, porque né? bicho,
Sente coisas que a gente... sente coisas que a gente não sente, porque... Frequência de exatamente. som. Por exemplo, o cachorro sabe quando está com medo. Então, imagina o que esse cachorro não sentiu Pois é. por saber que tinha alguma ameaça perto. O cachorro sabe, cara, que quando ele vê uma pessoa que é ruim, ou que o cachorro sente que a pessoa vai fazer algum mal, ele ataca ou foge. Entendeu? Então, assim, Pois é. é aquela história, cara. O grande problema da ufologia, o grande desafio é justamente vencer essa barreira do ceticismo cego, sabe? E é claro, por outro lado, você tem um monte de ufólogo maluco também. Por aí, sim. sabe? Não, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, assim, eu não vou apontar o dedo nem... Pois até é. porque eu não conheço nenhum. Mas a gente sabe que tem. E como tem esse tipo de coisa em qualquer área da vida. Sim, né? cara. Você está ouvindo? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do caso da Beth e do Barney. E comenta aí se você gostou, se tem alguma informação que a gente passou aí desapercebido, né? Se tem alguma coisa a adicionar ou a tirar, a gente falou besteira. Se você achou que a gente falou besteira, por favor, também manda fale e-mail pra gente aí. E, de novo, se você tem algum caso, alguma coisa que você passou, ou com terceiros, pessoas que você conhece, da sua família, amigos, conta pra gente aqui, conta esse relato pra gente pelo WhatsApp ou por e-mail. Nosso e-mail é o... hangar18podcast@gmail.com, 18 em número, pra lembrar. Isso. E pode mandar pra gente também via WhatsApp, via áudio, que é mais 647-884-3958. Ou mais 647-830-0422. É isso aí. Manda pra gente aí, pode mandar mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, que a gente responde. Comenta o episódio, manda e-mail pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de ler aqui no No próximo podcast. episódio. Valeu, gente. Um abração. Valeu, até a próxima.